Olá, eu sou a Andreia e hoje nós faremos a leitura de número 50 de 365 dias do nosso ano. Vamos continuar a leitura do livro de Números, capítulo 7, 8, 9 e 10. Vamos então começar? Números, capítulo 7. No dia em que Moisés terminou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou, junto com toda a sua mobília, o altar e seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das tribos que haviam realizado o censo dos soldados, chegaram com suas ofertas. Trouxeram 6 carroças cobertas e 12 bois, uma carroça para cada 2 líderes e um boi para cada líder, e apresentaram essas ofertas ao Senhor na frente do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: receba as ofertas deles para usar no serviço na tenda do encontro. Distribua-as entre os levitas conforme o trabalho de cada um. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois à divisão gersonita para seu trabalho e 4 carroças e 8 bois à divisão merarita para o seu trabalho. Todos realizavam suas tarefas sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. A divisão dos coatitas, porém, não deu carros nem bois, pois era seu dever carregar nos ombros os objetos sagrados. Quando o altar foi ungido, os líderes das tribos apresentaram ofertas para a consagração do altar. Cada um colocou a sua oferta diante do altar. O Senhor disse a Moisés: cada dia um líder trará sua oferta para a consagração do altar. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab, líder da tribo de Judá, apresentou a sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de oferta de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuari, líder da tribo de Issacar, apresentou a sua oferta. Ela consistia numa bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de oferta de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon e líder da tribo de Zebulon, apresentou a sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de oferta de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisur, filho de Zedeur e líder da tribo de Ruben, apresentou a sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de oferta de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e para a oferta de paz trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Elisur, filho de Sedeur.
No quinto dia, Selumiel, filho de Zurizadai e líder da tribo de Simeão, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas, uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de oferta de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia, Eliasaf, filho de Deuel e líder da tribo de Gade, apresentou a sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de oferta de cereal, de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, Elisama, filho de Amiúde, líder da tribo de Efraim, apresentou a sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas, uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de oferta de cereal da farinha de melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. E essa foi a oferta apresentada por Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, Gamaliel, filho de Bedazur e líder da tribo de Manassés, apresentou a sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de oferta de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecido com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, Abidã, filho de Gideone e líder da tribo de Benjamim, apresentou a sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas, uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, Aieser, filho de Amizadai e líder da tribo de Dan, apresentou a sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de oferta de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Aieser, filho de Amizadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã e líder da tribo de Asser, apresentou a sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de oferta de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite.
Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Enã, e líder da tribo de Naftali, apresentou a sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de oferta de cereal, de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Aira, filho de Enã. Essas foram as ofertas de consagração apresentadas pelos líderes de Israel quando o altar foi ungido. 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata, 12 vasilhas de ouro com incenso. Cada bandeja de prata pesava 1.560 gramas e cada bacia de prata pesava 840 gramas. Ao todo, os objetos de prata pesavam 28,8 quilos, com base no peso do ciclo do santuário. Cada uma das vasilhas de ouro cheias de incenso pesava 120 gramas, com base no peso do ciclo do santuário. Ao todo, as vasilhas de ouro pesavam 1.440 gramas. Para os holocaustos foram apresentados 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, junto com as ofertas obrigatórias de cereal. Para as ofertas pelo pecado foram apresentados 12 bodes. Para as ofertas de paz foram apresentados 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Essas foram as ofertas para a consagração do altar depois que este foi ungido. Cada vez que Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouvia uma voz que falava com ele por entre os 2 querubins em cima da tampa da arca, o lugar de expiação que fica sobre a arca da aliança. De lá, o Senhor falava com Moisés. Capítulo 8. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão. Quando você colocar as 7 lâmpadas, posicione-as de modo que iluminem um espaço à frente do candelabro. Arão seguiu essa instrução e posicionou as 7 lâmpadas de modo que iluminassem um espaço à frente do candelabro, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro todo, desde a base até as flores, era de ouro batido. Foi feito exatamente de acordo com o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: agora, separa os levitas do restante dos israelitas e torne-os cerimonialmente puros. Para isso, você aspergirá sobre eles a água da purificação e os fará raspar todo o corpo e lavar as roupas. Assim estarão cerimonialmente puros. Instrua-os a trazerem um novilho e uma oferta de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, junto com outro novilho como oferta pelo pecado. Reúna toda a comunidade de Israel e apresente os levitas à entrada da tenda do encontro. Quando você trouxer os levitas diante do Senhor, os israelitas colocarão as mãos sobre eles. Com as mãos levantadas, Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta especial dos israelitas e, desse modo, os consagrará ao serviço do Senhor. Em seguida, os levitas colocarão as mãos sobre a cabeça dos novilhos. Você sacrificará um novilho ao Senhor como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, a fim de fazer expiação pelos levitas. Coloque os levitas em pé diante de Arão e de seus filhos, e com as mãos levantadas apresente-os como oferta especial para o Senhor. Assim, você separará os levitas do restante dos israelitas, e os levitas serão meus. Depois disso, eles entrarão na tenda do encontro para realizar o trabalho deles, pois você os purificou e os apresentou como oferta especial. Dentre todos os israelitas, os levitas são reservados para mim. Tomei-os para mim em lugar de todos os filhos mais velhos dos israelitas. Tomei os levitas como seus substitutos. Pois todos os filhos mais velhos de todos os machos das primeiras crias dos animais em Israel são meus.
eu os separei para mim no dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios e os machos das primeiras crias de seus animais. Sim, tomei para mim os levitas em lugar de todos os filhos mais velhos de Israel. E dentre todos os israelitas, designei os levitas para Arão e seus filhos. Eles servirão na tenda do encontro em favor dos israelitas e oferecerão sacrifícios para fazer expiação pelo povo, de modo que nenhuma praga os atinja quando se aproximarem do santuário. Assim, Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel consagraram os levitas seguindo todas as instruções que o Senhor deu a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram as roupas, e Arão os apresentou ao Senhor como oferta especial. Em seguida, ofereceu um sacrifício e fez expiação por eles, a fim de purificá-los. Depois disso, os levitas entraram na tenda do encontro para realizar suas tarefas como assistentes de Arão e dos seus filhos. Assim fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. O Senhor também disse a Moisés: dê a seguinte instrução aos levitas: começarão a servir na tenda do encontro aos 25 anos e deixarão o serviço aos 50 anos. Depois que deixarem o serviço, ajudarão seus colegas levitas no trabalho de cuidar da tenda do encontro, mas não realizarão mais as cerimônias. Assim, você designará as funções do levita. Capítulo 9. No primeiro mês do segundo ano, desde a saída de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai e disse: instrua os israelitas a celebrarem a Páscoa no tempo determinado, ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. Siga todos os meus decretos e estatutos a respeito dessa celebração. Então Moisés instruiu o povo a celebrar a Páscoa no deserto do Sinai, ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. Eles celebraram a festa ali, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Alguns dos homens, porém, estavam cerimonialmente impuros por terem tocado num cadáver e não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Eles se dirigiram a Moisés e Arão no mesmo dia e disseram: ficamos cerimonialmente impuros, pois tocamos num cadáver. Mas por que estamos impedidos de apresentar a oferta do Senhor no devido tempo, como os demais israelitas? Moisés respondeu: esperem aqui até eu receber instruções do Senhor para vocês. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo agora ou nas gerações futuras estiver cerimonialmente impuro no tempo da Páscoa, por haver tocado num cadáver, ou se estiver viajando e não puder comparecer à cerimônia, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Oferecerá um sacrifício de Páscoa um mês depois, ao entardecer do 14º dia do segundo mês. Nessa ocasião, comerá o cordeiro de Páscoa acompanhado de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Não deixará sobrar coisa alguma do cordeiro até a manhã seguinte, e não quebrará osso algum do animal. Seguirá todos os decretos acerca da Páscoa. Aquele que estiver cerimonialmente puro e não estiver viajando, mas ainda assim não celebrar a Páscoa, será eliminado do meio do povo. Se não apresentar a oferta do Senhor no devido tempo, sofrerá as consequências de sua culpa. E se algum estrangeiro que vive entre vocês desejar celebrar a Páscoa do Senhor, deverá seguir os mesmos decretos. Esses decretos se aplicam tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre vocês. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Era assim que sempre acontecia. À noite, a nuvem que cobria o tabernáculo tinha a aparência de fogo. Cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava o acampamento e a seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Assim viajavam e acampavam por ordem do Senhor, para onde ele os conduzia. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam suas obrigações para com o Senhor. Às vezes, a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias, conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantavam um acampamento e seguiam viagem. Às vezes, a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte. Dia ou noite, porém, quando a nuvem se levantava,
se elevava, os israelitas levantavam o acampamento e seguiam viagem. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, 1 mês ou 1 ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas, assim que a nuvem se elevava, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor, e cumpriam tudo o que o Senhor lhes ordenava por meio de Moisés. Capítulo 10. O Senhor também disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida. Com elas você chamará a comunidade para se reunir e dará o sinal para levantar acampamento. Quando as 2 trombetas soarem, todos se reunirão diante de você à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma trombeta soar, somente os líderes, os chefes dos clãs de Israel, se apresentarão a você. Quando o sinal para seguir a viagem soar, as tribos acampadas do lado leste se levantarão. As tribos acampadas do lado leste levantarão acampamento e avançarão. Quando o sinal soar pela 2ª vez, as tribos acampadas do lado sul virão em seguida. Mande soar 2 toques curtos para indicar que devem partir. Mas, quando convocar o povo para uma reunião sagrada, mande soar um toque diferente. Apenas os sacerdotes, os descendentes de Arão, tocarão as trombetas. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. Quando chegarem à sua própria terra e guerrearem contra os inimigos que os atacarem, usarão as trombetas para soar o alarme. Então o Senhor, seu Deus, se lembrará de vocês e os livrará de seus inimigos. Façam soar as trombetas também em ocasiões alegres, nas festas anuais e no começo de cada mês. E toquem as trombetas ao apresentarem holocaustos e ofertas de paz. As trombetas lhes servirão de recordação diante do seu Deus. Eu sou o Senhor, o seu Deus. No 2º ano, desde a saída de Israel do Egito, no 20º dia do 2º mês, a nuvem se elevou acima do tabernáculo da aliança. Então, os israelitas saíram do deserto de Sinai e viajaram de um lugar para o outro, até a nuvem pousar no deserto de Parã. Da primeira vez que o povo partiu, seguindo as instruções do Senhor a Moisés, o exército da tribo de Judá foi à frente. Marchava atrás da sua bandeira e seu comandante era Naasson, filho de Aminadab. Em seguida vieram o exército da tribo de Issacar, comandado por Natanael, filho de Zuar, e o exército da tribo de Zebulon, comandado por Eliabe, filho de Elon. O tabernáculo foi desmontado, os levitas das divisões de Ernosita e Meratita vieram na sequência, carregando o tabernáculo. O exército de Ruben veio depois, marchando atrás de sua bandeira. O seu comandante era Elisur, filho de Sedeur. Em seguida vieram o exército da tribo de Simeão, comandada por Selumiel, filho de Zurizadai, e o exército da tribo de Gade, comandada por Eliasaf, filho de Deuel. Então vieram os levitas da divisão coatita, carregando os objetos sagrados. Antes que o povo chegasse ao próximo acampamento, o tabernáculo deveria estar armado em seu novo local. O exército de Efraim veio depois, marchando atrás de sua bandeira, comandado por Elisama, filho de Amiúde. Em seguida vieram o exército da tribo de Manassés, comandado por Gamaliel, filho de Pedazur. O exército da tribo de Benjamim, comandado por Abidã, filho de Gideone. O exército de Dan veio por último, marchando atrás de sua bandeira e formando a retaguarda de todos os acampamentos das tribos. Seu comandante era Aiaser, filho de Amizadai. Em seguida vieram o exército da tribo de Aser, comandado por Pagiel, filho de Ocrã, e o exército da tribo de Naftali, comandada por Aira, filho de Enã. Era nessa sequência que os israelitas marchavam, exército após exército. Moisés disse ao seu cunhado, Obade, filho do midianita Reuel: estamos a caminho do lugar que o Senhor nos prometeu, pois ele disse: eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Não irei, respondeu Obabe. Preciso voltar para a minha própria terra e para a minha família. Por favor, não nos deixe, pediu Moisés. Você conhece os lugares do deserto onde poderemos acampar. Venha e seja o nosso guia. Se nós acamparmos, compartilharemos com você todas as boas coisas que o Senhor nos der. Depois de partirem do monte do Senhor,
marcharam por 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia à frente deles para lhes mostrar onde parar e descansar. A cada dia, enquanto seguiam viagem, a nuvem do Senhor permanecia sobre eles. Sempre que a arca partia, Moisés exclamava: Levanta-te, ó Senhor, que teus inimigos se dispersem, teus adversários fujam de diante de ti. E quando a arca parava, ele dizia: Volta, ó Senhor, aos muitos milhares de Israel. Que Deus assim abençoe a leitura de hoje. Nós esperamos vocês na próxima leitura. Fiquem com Deus.